Olá pessoal, eu sou o professor Maurício e eu estou apresentando agora a resolução de um exercício de função do segundo grau, na qual nós temos 3 etapas a cumprir. Primeiro eu vou calcular as coordenadas do vértice, depois eu vou fazer o gráfico e por último eu vou fazer os zeros da função. Ok? A função que eu vou resolver é essa aqui. É a função de x em função de y. Então nós temos lá o x ao quadrado mais 8x mais 12. A primeira coisa que a gente vai fazer é pensar na equação do segundo grau, como a função do segundo grau, como encontrar os coeficientes do a, b e c. Se a gente lembrar, o a para nós aqui é a quantidade de x ao quadrado, aqui eu tenho 1x ao quadrado, então o a para nós vale 1, o b vai valer 1 mais 8, ou simplesmente 8, e o c vai valer o valor de 12. Ok? A, b e c encontrei. Correto? Então tá, agora vamos calcular as coordenadas do vértice. A primeira coordenada do vértice, tanto que eu coloquei a coordenada x e a coordenada y. Como assim? Para que eu preciso da coordenada do x e para que eu preciso da coordenada do y? Lembrando, nós vamos fazer um gráfico. E o gráfico vai ter essa característica aqui, correto? Por exemplo, vamos pegar esse gráfico. Se você olhar, o gráfico de uma função de segundo grau geralmente tem 5 pontinhos. Eu vou colocar esses 5 pontos aqui. Ok? Então tá. Então o que eu vou fazer? Como são 5 pontos, a metade de 5 seria 3, correto? Metade de 5 pontos, o terceiro se ficaria no meio. Então eu vou calcular primeiramente esse ponto do meio, que a gente vai chamar dentro de uma parábola, que é esta aqui, nós vamos chamar de vértice. Por isso que eu vou calcular ele. Calculando ele, eu calculo 2 coordenadas para cima e 2 coordenadas para baixo. Logo, então preste atenção, eu estou calculando a coordenada do vértice porque eu encontro a coordenada do meio, ok? A gente já vai ver o fundamento disso para frente. Ok? Então vamos lá, as coordenadas do vértice, ela é calculada primeira, a do vértice x, então aqui eu tenho, se você olhar aqui, eu tenho valores para x e para y. Como assim? Voltando para cá. Vamos lá, a coordenada do vértice x, eu tenho menos o valor de b. Se você olhar, o b aqui vale 8, eu vou colocar o 8 aqui dentro. Embaixo vai ser 2 que multiplica o a. Quem é o a? É 1. Então, vou colocar 1 aqui. Vou fazer um jogo de sinal aqui. Menos com mais do 8 vai dar menos 8. Ok? Embaixo 2 vezes 1 dá 2. Calculando essa conta, 8 dividido por 2 dá 4. Menos com mais dá menos 4. Encontrei a primeira coordenada do vértice x. Eu já vou dizer onde eu vou colocar isso. Tá? Então vamos lá. Aqui, a coordenada do nesse caso, eu fiz a conta, deu menos 4. Tá? Repetindo, então, na prática, eu pego o valor de b, coloco o 8 aqui dentro. Ok? E no lugar do a, eu ponho 1. E aí eu vou fazer menos com mais, menos 8. 2 vezes 1, 2. Menos 8 dividido por 4 dá menos 4, que é o valor que a gente já tinha encontrado. Ok? Vamos lá. O vértice y também é encontrado por uma fórmula. Lembrando, você vai ter que guardar essas duas fórmulas. Essa fórmula você vai usar sempre. Ok? E aqui também tem uma segunda fórmula. A segunda fórmula, ela é menos delta dividido por 4a. Mas delta, quem que é delta? É aquele cara lá da equação do segundo grau. b ao quadrado menos 4ac. Lembramos que o nosso b lá de cima é 8. Então, vou colocar no lugar do b o 8. Menos 4, que é da fórmula. Ok? Essa aqui é a fórmula do delta. Lá da equação de Bhaskara. Lembram? Então tá, o a da nossa função é 1 e o c é 12.
o A é 1 e o C é 12. Vou fazer essa conta, o cálculo de delta, 8 ao quadrado, 64, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. Regrinha de sinal aqui é bem simples, se eu tenho um sinal negativo vai dar menos, se eu tiver dois sinais negativos vai dar mais, se tiver três, se for números ímpares vai dar menos, se for números pares vai dar mais. No nosso caso eu tenho um sinal ímpar só, vai dar menos. Fazendo a conta 64 menos 48 dá 16. Tá vendo esse 16 aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele para cá, ó, na fórmula aqui, ó, tá? Então vai ficar, se você olhar, vamos verticalizar o exercício que fica melhor. Vai ficar menos o valor de delta que eu encontrei, que é 16, ó, o delta é 16, vou jogar ele para cá, ó. 16, ponho dentro de parênteses, mas aqui fica claro, né? Sempre o delta vai ser positivo, senão nem tem como fazer a princípio a função quando for negativo, tá bom? Vamos lá? E aí? 4, o A nosso é quem? 1. Então vamos lá, menos com mais dá menos 16, 4 vezes 1 dá 4. 16 dividido por 4 são 4 negativo. Ok? Encontrei o 4 negativo. O que eu faço com esses dois valores? Agora eu passo para outra etapa que eu já tinha falado para vocês, que é tentar fazer o gráfico. Esses dois valores, menos 4 e 4 negativo, e 4 negativos no x e 4 negativo no y, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar bem no centro. Lembra que eu falei aqui, ó? Eu comentei o seguinte, um gráfico, uma função de segundo grau, terão 5 pontos, ok? Tá? 5 pontos. Quando eu calculei a coordenada do vértice, calculei esse ponto do meio, que é, porque meio são 5 pontos, a metade de 5 pontos seria 2,5, né? Então nós teríamos o ponto central nosso, da nossa convergência aqui, o ponto 3. Por quê? Porque a partir do ponto 3, do terceiro ponto, 2 pontos são para cima e 2 pontos são para baixo, ou vice-versa. Tá? No nosso caso, eu vou pegar aqui na nossa tabelinha, que eu vou colocar menos 4 aqui, que é o x que eu achei, tá vendo esse valor aqui, ó? Eu vou pegar ele, eu vou trazer ele para cá, ó. Ok? E o y, esse valor eu vou jogar para cá, ó. Então ficou menos 4 aqui e menos 4 aqui. E aí, professor, o que eu faço? Bem, agora falta encontrar esses dois valores de cima e dois para baixo. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, eu vou pegar para baixo de menos 4, eu vou pegar dois valores menores que menos 4. Dois números menores que menos 4 dá menos 5 e menos 6. Lembre-se, os números negativos, os números menores aumentam, né? E para cima, são dois números maiores que menos 4. Maior que menos 4 é menos 3 e menos 2. Tá, e agora? O que eu faço, Maurício? Agora eu vou pegar esses valores que eu localizei aqui, menos 5 e menos 6, e vou jogar lá na fórmula, correto? Da função. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, vou jogar o menos 5, aqui, ó. Então vou colocar aqui menos 6 e aqui menos 5. Já deixei meio armado, né, para poder o vídeo não ficar tão longo. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, menos 6, a função é x, o valor de x é em função de y. Então o que eu faço? Se eu jogar 6 nessa função, eu vou encontrar o valor de y, tá bom? E a mesma coisa no outro. Então o que eu faço? O valor de x ao quadrado, ou melhor, x ao quadrado mais 8x mais 12. Quem é que eu ponho no lugar do x? O menos 6. Mas você fala, mas onde você tirou esse menos 6? Eu encontrei a coordenada do vértice. E para montar a tabelinha, aqui eu fiz duas coordenadas para cima, duas coordenadas para dois números abaixo de menos 4 e duas coordenadas acima de menos 4. Ok? Então tá. Então, ok, vamos seguir a roteiro. Vou pegar o menos 6 e vou jogar. Menos 6, ok?
Aí eu vou pegar, aqui é menos 6. Aqui vou jogar no lugar do x o menos 6 e aqui vai ficar o 12. Y ao quadrado, 6 ao quadrado dá 36. Tá? Todo número elevado ao quadrado. Todo o expoente par elevado à base negativa vai dar mais. 6 vezes 6, 36, positivo. 8 vezes 6, 48. Ó, mais com menos dá menos 48, mais 12. E aí, como é que vai dar essa conta? Vou somar o positivo aqui, ó, os positivos. 36 mais 12, que vai dar 48, menos 48. 48 menos 48 dá 0. Tá vendo esse 0 que está aqui? Eu vou jogar para cá. Ok? Agora eu vou fazer com menos 5. Menos 5. Ok? No lugar do x vou colocar menos 5. Y é igual 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 8 vezes 5, 40. Vamos lá, mais com menos dá menos. E mais 12. Vou somar os positivos, 25 com 12 dá 37 positivo, menos 40. 37 menos 40 dá menos 3. Ok? 40 menos 37, 3, sinal do maior prevalece. Eu tenho 37, devo 40, fico devendo 3. Tá. Aí você fala assim, vou pegar esse menos 3 e vou colocar aqui. Ó. A grande dica desse exercício é o seguinte. Você encontrou o primeiro valor de x e o segundo valor de x. O terceiro você já tinha. O quarto e o quinto e o sexto, o quarto e o quinto você nem precisa calcular. Porque a quarta e quintas coordenadas são as mesmas coordenadas da primeira e segunda, só que em ordem invertida. Como assim em ordem invertida? Dá uma olhadinha, aqui eu não tinha 0 e 3? Então tá, então eu tenho a primeira coordenada, a segunda coordenada, a terceira coordenada encontrada. Agora a quarta, o que eu faço? A quarta, na prática, eu faço o seguinte, eu simplesmente, a segunda eu repito na quarta, e a primeira eu repito na quinta. Ok? Tá? Eu até coloquei aqui de informação, ó. Observação, a quarta e quinta coordenadas são os valores de x e y da primeira e dos primeiros e segundos valores, mas em ordem inversa. Por exemplo, o primeiro valor está aqui, o segundo valor está aqui, o terceiro valor está aqui, o quarto na realidade é o segundo valor, ó. O quarto virou o segundo valor e o quinto na realidade seria o primeiro. Então, eu encontrei as duas primeiras, a terceira já encontrei pela coordenada do vértice, as duas últimas é só inverter esses dois aqui. Ó, o 0 foi para o último e o menos 3 veio para a quarta coordenada. Beleza? Então tá. Olhando para cá agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer o gráfico. Um gráfico é um plano cartesiano que tem as coordenadas x e as coordenadas y. Ok? Então tá. O que eu fiz para fazer o gráfico? Ó, eu tenho coordenada de x, a maior coordenada de x que eu tenho é o 6 negativo, correto? Então eu peguei o 6 negativo e coloquei aqui, ó, ok? Depois fiz o 5, 4, 3 e o 2, que são os números que aparecem aqui. Depois eu fiz o seguinte, eu marquei as coordenadas de y. A coordenada de y eu tenho 0 e vai até menos 4. Então eu fiz aqui, ó, vai de 0 a menos 4. Agora vamos montar as coordenadas. Essas aqui são coordenadas cartesianas, são aquelas que a gente supostamente colocava entre parênteses, tá? A primeira coordenada é menos 6 e 0. Eu tenho menos 6 aqui, ó, ok? E 0. Eu fico pensando assim, se eu tivesse 6 e 1, eu faria assim. Ok? Se fosse 6 e 2, eu faria assim. Como é menos 6 e 0, é menos 6, a coordenada x vai subindo e a do 0, ó, eu subo o 6, vou subir até onde? Se fosse 1, subiria até aqui. Como é o 0, fica aqui mesmo a coordenada menos 6 e 0, que é essa aqui.
A segunda coordenada é menos 5 e menos 3. Menos 5 no x e vou descer até a coordenada menos 3. Vou fazer a mão aqui, mas tudo bem. Que vale a intenção. A outra coordenada é menos 4 no x e menos 4 no y. Menos 4 no x e menos 4 no y. Notem aqui, ó, vocês, que essa coordenada que eu falei, que é a coordenada do vértice, ela cai sempre no meio. Ela sempre cai no terceiro ponto, e essa coordenada aqui ela já vai começar a virar, que é a parábola, que é a representação gráfica da função do segundo grau. A outra coordenada é menos 3 e menos 3, menos 3 no x, menos 3 no y. Então vamos lá, menos 3 no x e menos 3 no y. Dá aqui, ó. Ok? E aí, para fechar, eu tenho 2 no x, menos 2 no x e 0 no y. Menos 2 no x, menos 2 no x e 0 no y. Vai ser aqui mesmo. Se você for verificar, está aqui a nossa parábola com a concavidade voltada para baixo, que é a característica quando o A é maior do que 1. A concavidade dela é para baixo, ok? Se fosse o A fosse negativo, se nós tivéssemos uma equação com menos x aqui na frente, a concavidade seria invertida. Tá, e aí, Maurício, e agora? Bem, agora para fechar o nosso trabalho, a gente vai calcular os zeros da função. Graficamente já dá para ver os zeros da função, porque os zeros da função são as coordenadas em que a parábola corta o eixo x. Se você olhar aqui, eu tenho menos 6 e menos 2. Tá? Mas a gente pode fazer isso sem precisar fazer o gráfico, o zero. E é isso que no exercício que eu pedi para meus alunos, eu pedi para eles fazerem. Eu quero que vocês façam as contas, inclusive confirmem os zeros da função. No nosso caso, para encontrar o zero da função, eu tenho que fazer a função eu tenho que resolver a equação do segundo grau. Aqui o A vale 1. Na equação que a gente estava fazendo, é a mesma equação. O B vale 8 e o C vale 12. A equação de Bhaskara está lá. X menos B, eu coloquei o B entre parênteses só para não dificultar mais ainda, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O delta a gente já sabe que é 16, mas como que você já sabe? Nós já tínhamos calculado o delta lá atrás. Então voltamos para cá e vamos fazer. Tá? Menos o valor de B, o B aqui é menos 8, mais ou menos o delta nosso é 16, ok? Dividido por 2 que multiplica o A aqui é 1. X igual menos B, menos com mais dá menos 8, tá? Raiz quadrada de 16 dá 4, esse mais ou menos eu vou repetir aqui. Eu tinha esquecido de colocar a raiz, né? Mas tudo bem. O delta é 16, a raiz quadrada de delta, né? Tá aqui, ó. Raiz quadrada de 16 é 4, 2 vezes 1 dá 2. Essa conta vai ter dois valores. Vai ter que bater esses dois valores, menos 6 e 2. Vamos ver se bate. Vamos lá? X igual a... eu tenho menos 8. Eu tenho menos 8. Ok? Eu tenho menos 8 mais 4 dividido por 2. E eu tenho a outra continha com menos 8 menos 4 dividido por 2. Ok? Então vamos lá. Para finalizar essa conta, a gente tem menos 8, 8 menos 4 dá 4 negativo. Correto? Dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E aqui, menos 4 com menos 8 dá menos 12. Menos 12 divididos por 2 dá menos 6. Esses dois valores, menos 2 e menos 6, olha aqui, são os zeros da função. Eles estão direitinho no gráfico e cortam o eixo x
nos pontos menos 6 e menos 2, que foram os valores que eu encontrei. Esses aqui, na realidade, são os zeros da função. Ok? Beleza, pessoal. Foi esse o vídeo que eu quis apresentar para vocês. Bom estudo e divirtam-se.